O tema da aula de hoje é hemorragia pós-parto. Hemorragia pós-parto é uma emergência médica que todos vocês precisam saber como é que funciona para poder fazer o tratamento correto aí, se depararem com essa situação, tá bom? A gente considera hemorragia pós-parto, tá? A sigla é HPP, como uma perda sanguínea acima de meio litro de sangue no parto vaginal e acima de 1 litro de sangue na cesariana. Então veja que a quantidade de sangue que se perde na cesariana é maior, então a gente considera esses valores aqui. Claro que, como esse volume sanguíneo é muito difícil de estimar, vocês podem encontrar aí outras definições, como, por exemplo, a perda sanguínea que causa instabilidade hemodinâmica na nossa paciente. Então, mesmo que sejam volumes menores do que esse aqui, que estão na primeira definição, tá? Então, é muito importante saber que vai sangrar para burro. A gente classifica a hemorragia pós-parto em duas situações, tá? A primeira a gente chama de precoce, o que acontece até 24 horas após o parto, e a hemorragia pós-parto tardia, que vai acontecer após as 24 horas até o final do puerpério, que seriam 6 semanas após o parto. Então, é bem facinho. Claro que a grande maioria dos casos acontece aqui nas primeiras 24 horas. Talvez vocês encontrem outras referências em vez da divisão entre precoce e tardia, a divisão entre primária e secundária. Seria a mesma coisa, tá? A primária até 24 horas após o parto, a secundária de 24 horas até o final do puerpério. Então, a hemorragia pós-parto é importante porque, olha a taxa de incidência dessa condição aqui no pós-parto. Ocorre entre 5% e 10% dos nascimentos. Então, praticamente 1 a cada 10 nascimentos, a gente vai ter um caso de hemorragia pós-parto que a gente vai poder manejar. E a hemorragia pós-parto é a segunda causa de morte materna no Brasil. Tá? Só perde para as doenças hipertensivas. Então, em alguns outros lugares, a hemorragia pós-parto chega a ser a primeira causa de morte materna. No Brasil, a gente não consegue manejar bem a hipertensão, então é a segunda, a hipertensão ela acaba sendo a primeira e a hemorragia pós-parto é a segunda causa de morte materna no Brasil. E olha, a grande vantagem é que a maioria dos casos é evitável. Então, a gente precisa saber tratar essa condição aqui para poder evitar esses óbitos. Tudo bem? Então, quando a gente fala em hemorragia pós-parto, a gente tem 4 causas principais, que são mais comuns. Eu vou listar aqui e nós vamos, durante a aula, discorrer sobre todas elas. Tá? Então, a gente vai falar de atonia uterina, a gente vai falar de lesão de trajeto de parto, a gente vai falar de restos placentários e coagulopatias. Veja que, durante a aula de hoje, a gente vai falar das 3 primeiras, que são as causas obstétricas de hemorragia pós-parto. Tá? Existe um mnemônico para tentar memorizar isso aqui de uma maneira mais fácil, que fala as causas são esses 4 T's, tá? Então, T de tônus uterino, T de trauma no canal de parto, T de tecido placentário e T de trombina, para tentar lembrar das coagulopatias. Então, essas aqui são as principais causas. Com o passar da aula, vocês vão ver que vocês não vão precisar desses 4 T's, porque vocês vão lembrar das causas com mais facilidade, depois que vocês entenderem cada uma delas. Beleza? Então, vamos lá. Quando a gente fala de atonia uterina, o que a gente tem que entender? Primeira coisa, que quando ocorre a dectação da placenta, né, que é o descolamento da placenta após o parto, para que o leito vascular ali, o leito do uterino, onde a placenta estava repousando, não fique sangrando, precisam acontecer algumas situações.
A primeira delas é que haja vasoespasmo local. Então, os vasos que estão chegando ali no local da decídua, que é onde a placenta estava implantada, eles devem tentar se ocluir. Ao mesmo tempo, ocorre trombos nos vasos uterinos para que não ocorra mais sangramento. Associado a isso, a gente tem que lembrar que o útero, tá? Ele vai se contrair, o músculo, né, o miométrio, e vai retrair. E o útero que estava enorme, com uma criança dentro, né, alcançando aqui a altura do processo tifoide, do externo, ele vai contrair e no pós-parto imediato ele vai conseguir ser palpado por nós na altura da cicatriz umbilical. Tá? Então essa aqui é uma das coisas que a gente tem que avaliar na paciente puérpera no pós-parto, para poder fazer a palpação e ver se o útero está tônico e na altura correta. Se eu começar a palpar úteros mais amolecidos e úteros, né, acima da cicatriz umbilical, pode ser que esse útero não esteja tônico, contraído o suficiente para impedir, né, que o sangue que está chegando no útero, né, ele saia pelo canal vaginal. Então, esse útero ele tem que ficar bem tônico, ele bem firme. E na puérpera, quando você palpa pelo abdômen, você sente uma pedrinha lá de tão firme que ele fica, para que não haja hemorragia. Então, quando o útero não contrai, não retrai corretamente, eu vou ter casos de hipotonia e atonia. O útero fica amolecido, grande, né? Você consegue palpar ele por todo o abdômen e a mulher com hemorragia. Então, quais são os pacientes que têm mais chance de ter atonia uterina? Pacientes com segundo período do parto prolongado. Vamos tentar lembrar. O primeiro período é o período de dilatação. O segundo período é o período expulsivo. Então, quando o bebê demora muito para descer, né, eu tenho o segundo período prolongado. O terceiro período é a dequitação da placenta, tá? E alguns livros trazem como quarto período a primeira hora pós-parto. Então, se eu tenho um segundo período prolongado, eu tenho maior risco de ter atonia uterina e hemorragia. Se eu tenho hiperdistensão uterina, ou seja, eu tenho um útero aumentado de tamanho, e o útero ele aumenta de tamanho em quais situações? Olha só, bebês macrossômicos, que são bebês com mais de 4 quilos, polidrâmino, que é o aumento do líquido amniótico, e gestações múltiplas, ou seja, tem mais de 2 bebês, o útero ele fica tamanho aumentado, então eu tenho mais chance de hemorragia pós-parto. E outro fator de risco é a presença de coriomielonite. A gente já conversou sobre o coriomielonite lá no passado. Se eu tenho infecção intrauterina, o miométrio ele tem mais dificuldade de contrair no pós-parto e, consequentemente, eu tenho mais chance de hemorragia pós-parto. Então, como que eu vou tentar prevenir a atonia uterina? Porque o principal é eu prevenir a atonia uterina. Eu não quero que o útero fique amolecido e que a mulher tenha hemorragia pós-parto. Eu vou fazer essa prevenção administrando ocitocina, 10 unidades intramuscular até 1 minuto após o nascimento. Essa é a melhor forma de prevenir. Esse protocolo é universal. Todas as pacientes têm que tomar ocitocina. Ah, professor, mas as suas pacientes que têm parto humanizado, elas tomam injeção de ocitocina no pós-parto? Tomam. Todas tomam 10 unidades de intramuscular de ocitocina. O ideal é fazer na coxa, que é menos dolorido, porque o músculo é maior, mas arde para burro essa injeção, tá? Tem que fazer 10 unidades direto aqui no soro, no intramuscular, não é diluído, tá? 1 minuto após o nascimento. Outra forma de fazer a prevenção de hemorragia pós-parto por hipotonia e atonia uterina é massagem do fundo do útero. Então, você massagear pelo abdômen o fundo do útero é uma maneira de contrair o útero. Você estimula o útero, massageia e ele vai contrair
ajuda bastante, a gente vai ver daqui a pouco que isso aqui é muito importante. E muito importante também a avaliação da puérpera no quarto período, que seria 1 hora aí após o nascimento. Veja que muitas vezes isso aqui é negligenciado pelo médico. O médico assiste o parto, tira o nenê, tira a placenta e depois some. Quando que isso aqui acontece mais frequentemente? Em esquema de plantão. Claro, o médico tem um monte de outras coisas para fazer, então ele acaba negligenciando um pouco essa avaliação. Pacientes particulares, não. Claro, você só tem essa paciente para assistir, então você vai ficar ali com ela um tempo depois do parto. Então é bem mais tranquilo. Então, essa avaliação aqui, para ir lá no leito e ver se ficou tudo bem, se está tudo bem, se ela não teve hemorragia, se o útero ficou bem contraidinho, palpa de novo o útero, o fundo uterino ali na altura da cicatriz umbilical. Aí a gente vai prevenir os casos de atonia uterina. Quando a gente identifica a atonia uterina, a gente tem que fazer um manejo bem agressivo. Eu não posso ficar esperando porque essa paciente está com hemorragia grave e a chance de evoluir para óbito existe. Então, todas as pacientes que evoluírem para atonia uterina, a gente vai ter que tomar uma série de medidas, tá? Para que essa hemorragia cesse o mais rapidamente possível. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, que se a paciente está com hemorragia, eu nem coloquei aqui no slide, mas eu preciso, no mínimo, pegar 2 acessos venosos, tá? Então, sempre pegar 2 acessos venosos. Eu vou iniciar uma medicação que chama ácido tranexâmico, que o nome comercial é o Transamin. O Transamin é um anti-inflamatório fibrinolítico que vai ajudar a diminuir o sangramento. A dose eu coloquei aqui. No futuro vocês vão precisar saber. É claro que eu não vou cobrar isso aqui na prova, mas eu vou fazer 1 grama em 10 minutos. 1 grama corresponde a 4 ampolas de Transamin. Tá? Associado ao Transamin, a gente vai iniciar a massagem uterina. Tá? Então, essa massagem uterina tem que ser vigorosa para poder ajudar a contração do útero. E a partir daí, vão ser tomadas uma série de medidas que devem ser feitas uma atrás da outra e o médico tem que ficar do lado da paciente o tempo todo, porque se não houver resposta, a próxima etapa tem que ser feita rapidamente. Primeira medida é a administração de mais ocitocina. Veja que eu já fiz 2 ampolas intramusculares, 10 unidades, eu vou pegar mais uma ampola de 5 unidades e vou fazer endovenosa, dessa vez endovenosa. Lembra que no pós-parto imediato eu faço intramuscular. No caso do endovenoso, eu não posso fazer bolos, tá, de ocitocina, porque tem risco de hipotensão grave e arritmia cardíaca. Então, eu vou fazer lento em 3 minutos, mais 5 unidades, e vou administrar mais 20 a 40 unidades, ou seja, mais 4 a 8 ampolas, diluído no soro, tá bom? Geralmente, a gente faz em 2 horas isso daqui, tá? Essa dose do soro é como se fosse uma dose de manutenção. Óbvio que eu não vou esperar 2 horas para poder reavaliar a paciente, para ver se ainda está sangrando ou não. Veja que se não melhorou com a massagem e com os 3 minutos de ocitocina, eu vou pular para a próxima etapa. E a próxima etapa é a metilergometrina, que a gente chama de, que o nome comercial é Metergin. O Metergin deve ser administrado 1 ampola intramuscular na paciente. Tem que tomar cuidado aqui para as pacientes que têm quadros hipertensivos, então não pode utilizar nos casos de síndromes hipertensivas, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia e nas pacientes que tiveram eclâmpsia, tá? Se eu não puder usar o Metergin, eu vou pular direto para a última etapa. Se o Metergin não der efeito, eu vou pular para a última etapa medicamentosa, que seria o quê? Administração via retal de misoprostol, tá? Ah, mas por que eu não coloco via vaginal? Porque a paciente está com hemorragia vaginal. Então, a gente vai colocar
misoprostol via retal. A dose é 800 microgramas. Existem alguns locais que vocês vão encontrar até 1000 microgramas, ou seja, 4 a 5 comprimidos de 200 microgramas. Vamos lembrar que o misoprostol é a mesma medicação que eu utilizava para induzir um parto normal, tá? Não sei se vocês lembram da indução do parto, só que a dose lá na indução era 25 microgramas. A dose aqui é 32 vezes maior, vai causar contração uterina e diminuir a hemorragia. Essas etapas aqui resolvem quase todos os casos de hemorragia pós-parto. Aliás, a massagem e a ocitocina já resolvem a grande maioria, mas às vezes vocês vão encontrar e vão ver chegar aqui no misoprostol. Isso dói? O que dói? Geralmente não. Tá? A hemorragia pós-parto não dói, a paciente só está com sangramento, o útero não contraído. O útero não contraído não causa dor. Geralmente o útero contraído é que causa um pouco de cólica. Algumas pacientes têm cólica no pós-parto, porque o útero está bem contraído e bem firme, mas o útero amolecido não causa dor. O fato de estar com hemorragia, não. Ela fica sangrando, sangrando, sangrando. E, na verdade, se ninguém avaliar corretamente, né, a gente só vai descobrir na hora que ela começar a ter sinais de hipotensão, tá? Então, não dói. O que dói é a injeção só, mas fora isso, não dói, não. Se não resolver até essa etapa e a paciente continuar sangrando, aí nós vamos ter que tomar outras medidas. A primeira medida é a inserção dentro do útero de um balão de tamponamento. Então, existe um balão que é colocado dentro do útero e é insuflado para comprimir de dentro para fora, tá, os vasos que estão sangrando e tentar diminuir a hemorragia. Aqui em Maringá, eu não vi em lugar nenhum o balão de tamponamento ainda, tá? Eu não sei se tem, mas não é muito comum de utilizar. Então, geralmente, quando falha a etapa do misoprostol, a gente passa para outra etapa, que é a etapa cirúrgica. Nós vamos fazer laparotomia, ou seja, vamos abrir a barriga da paciente para tentar resolver o problema. E o que a gente faz inicialmente? A gente vai tentar fazer uma sutura que chama sutura de B-Lint. Essa sutura é uma sutura compressiva em que eu passo o fio na frente do útero, contorno ele lá para trás, eu vou lá para trás, passo o fio novamente, eu volto para frente e vou amarrar o útero aqui, tá? O aspecto macroscópico é esse daqui, tá? É um útero bem aumentado de tamanho, porque é um útero puerperal, aqui na foto, né? O neném acabou de nascer, então o útero ainda está grande. Eu vou fazer essa sutura compressiva para tentar contrair o útero e diminuir a hemorragia. Se não resolver nem com a sutura compressiva, eu vou para histerectomia, ou seja, vou retirar o útero da paciente e aí, com certeza, o problema estará resolvido. Tem que lembrar que quando eu faço histerectomia na puérpera, eu faço histerectomia subtotal, ou seja, eu preservo o colo uterino para diminuir o tempo cirúrgico, tá? E evitar de ter mais sangramento. Não é uma cirurgia legal de fazer porque eu tenho todas as alterações hemodinâmicas da gravidez presentes. Eu tenho aumento do volume uterino, eu tenho aumento do volume sanguíneo que chega no útero, então geralmente é uma cirurgia que sangra bastante. Precisa pedir autorização para o paciente ou para a família? Se eu cheguei nessa etapa aqui, querido, geralmente é uma bela de uma emergência, então às vezes não dá tempo. A gente comunica, né? Olha, nós vamos fazer cirurgia, nós vamos tirar o útero, porque senão ela vai morrer, tá?
Claro que, se der tempo, você pode pedir autorização, mas se você falar desse jeito, ninguém vai não autorizar, não, tá? Claro que a gente opta por fazer a sutura de Belinte se a paciente ainda não tem prole formada, né? Ah, tem um filho, ou está no segundo filho, é uma paciente jovem, a gente tenta fazer a sutura de Belinte. Se é paciente com 3, 4 filhos, mais velha, geralmente parte-se para a esterectomia direto, tá? Então vamos lá. Então as etapas precisam ser conhecidas por vocês, principalmente então Transamin, que é feito para todo mundo, e aí massagem, ocitocina, Metergin se não for uma paciente hipertensa, misoprostol e depois o procedimento cirúrgico. Tá? Isso aqui tem que ser conhecido, vocês vão ter que saber e espero que nunca nenhum de vocês passe por até aqui, mas quem for fazer obstetrícia com certeza vai chegar lá. Os que não forem fazer obstetrícia, talvez parem aí na medicação, tá? Porque pode acontecer de chegar pacientes assim para vocês. Beleza? Vamos falar de lesão do canal de parto. Então, quando eu falo de lesão do canal de parto, veja que o nenê está passando pelo canal de parto e durante a descida pode ocorrer lacerações desse trajeto, tá? Da descida. Então, eu posso ter lacerações do canal vaginal, da parede vaginal, eu posso ter lacerações do colo uterino, tá? Apesar do colo se dilatar todo, existem situações em que eu posso ter uma laceração com algum grau de sangramento ou hemorragia, e existem lacerações do próprio períneo, tá? Claro que lacerações do canal vaginal e do colo uterino são bem mais raras, as lacerações do períneo são mais comuns aí no parto, né? A gente estuda aí os graus de laceração, então pode acontecer laceração do períneo e a gente normalmente faz a sutura e a cicatrização é muito boa e isso fica tudo bem. Em que situações a gente tem maior lesão do canal de parto? Nas situações em que é feita episiotomia, que é o corte no períneo, que teoricamente aumentaria o espaço aí para o bebê passar. A gente já sabe, já tem muitos estudos que episiotomia não serve para nada, não ajuda o canal de parto, não diminui o segundo período, que é o período expulsivo, né? Aqui eu tenho a foto da cicatrização e aqui eu tenho o médico fazendo um toque retal para ver se não houve comunicação, né, na hora de fazer episiotomia. Então, quando se faz episiotomia, existe maior risco de pegar algum vaso arterial aqui e maior sangramento. E parto operatório, eu não consegui encontrar na internet nenhuma foto num forceps, mas que é um esqueminha, né, do nosso curso do nosso workshop de parto, aplicação do forceps, né? Quando eu coloco o forceps dentro do canal vaginal, corro o maior risco de pegar o colo lá no fundo e ter lacerações do colo e lacerações do canal vaginal. Claro que a gente ensina a fazer isso daqui, né, para evitar as lacerações, mas aumenta o risco de precisar fazer alguma sutura. Então, isso aqui é bem tranquilo, tá? Quando eu tenho laceração do canal de parto, o que eu preciso fazer? Sempre examinar com cuidado após o parto, claro, tá? Então tem que examinar todas as paredes vaginais e o períneo, se a mulher tiver com hemorragia. Veja que se a mulher não está com hemorragia, eu não preciso examinar o canal de parto e avaliar o colo uterino. Eu só vou fazer essa avaliação se a mulher tem hemorragia, o útero está contraído, né? Eu palpei o útero no abdômen, ele está bem contraidinho, eu fiz mais ocitocina, não parou de sangrar, aí eu vou avaliar o canal de parto. Tá? Então tem que avaliar com cuidado todas as paredes vaginais e fazer a sutura de todas as lacerações com hemostase adequada, tá? Evitando aí qualquer tipo de sangramento. Às vezes um sangramento na parede vaginal fica esguichando sangue, se pegar um vasinho arterial,
sangra bastante e não para. E as suturas do canal vaginal são suturas complicadas de serem feitas, porque a vagina é um canal virtual, tá? Então é muito difícil fazer sozinho. Frequentemente você precisa pedir ajuda de outra pessoa para poder afastar, para você conseguir visualizar melhor. E às vezes, inclusive, chamar um anestesista para fazer a revisão do colo aí, faz uma anestesia e aí fica muito, muito, muito mais fácil de fazer a avaliação do colo e as suturas com a paciente relaxada, né? E ele vai poder ajudar aí a controlar a perda sanguínea e fazer as reposições. Normalmente se utiliza fio absorvível em todas as lacerações perineais do canal vaginal e do colo. Nunca vi utilizar fio não absorvível, tá? Mucosa e colo principalmente, tá? Mas no períneo, que teoricamente poderia utilizar um fio não absorvível, eu nunca vi. A gente sempre utiliza um fio absorvível, ou o Catgut, ou o Vicryl, tá bom? Os fios, a sutura da laceração, né, a laceração normal de parto, as episiotomias que são feitas, sempre são absorvíveis e caem sozinhos aí. Em torno de uma semana, a paciente já percebe que o fio caiu. Quando a gente fala de restos placentários, tá, a gente tem que lembrar o quê? Que quando a gente pensa numa placenta, a gente sempre visualiza esta imagem. Tá? A gente tem que lembrar que esta imagem aqui, eu estou olhando a face fetal da placenta. Então, esse local aqui é o que estava em contato com o bebê. Tem que lembrar que o bebê ele estava aqui na ponta do cordão, tá? Então, esse local aqui, apesar de estar um pouquinho sujo de sangue, é onde estava o líquido amniótico e a bolsa estava recobrindo todo o bebê e a placenta. Para nós, médicos, esse lado aqui não interessa, né? Os pacientes adoram ver esse lado aqui, mas para nós o lado que interessa é este outro. Este outro lado aqui é o lado que estava em contato com a parede uterina e a gente vai ter que avaliar este lado aqui. Então, a placenta é o órgão que faz trocas gasosas e de nutrientes da mãe com o bebê, e ela se desenvolveu aqui em vários cotilédones. Então, cada pedaço desse aqui a gente chama de cotilédone. Cada placenta tem entre 15 e 20 cotilédones. E se a placenta estiver sem sangramento, significa que todos os cotilédones saíram corretamente, tá? Dequitaram, eles descolaram da parede uterina. Na primeira oportunidade de parto ou de cesariana que vocês tiverem, vocês vão avaliar as placentas para ver se não existe nenhuma área que ficou faltando um cotilédone, né? Vocês vão ver que se você pegar a placenta e retirar um pedacinho de um cotilédone, naquele local vai ficar sangrando. Então a placenta que está sangrando provavelmente ficou algum pedaço lá dentro do útero, tá? Então, veja que se tiver tudo ok, a gente pode esperar a placenta sair espontaneamente, que é o que vai acontecer na maioria dos casos. Para prevenção de hemorragia pós-parto, alguns locais, alguns livros, eles trazem que você deve fazer a tração controlada do cordão, né? Você acelerar aí a saída da placenta, segurando o cordão com firmeza para ela ir soltando espontaneamente. Não é para puxar com tudo a placenta para ela vir, tá? Mas em alguns casos a gente pode inclusive esperar que a grande maioria das vezes a placenta vai sair sozinha. Foi assim que Deus fez, né? Então, a gente sempre deve avaliar certinho a placenta. Geralmente é o médico que faz essa avaliação, tá? Mas às vezes algumas pacientes elas aí ficam curiosas e elas querem ver como é que é a placenta dela. Às vezes alguns maridos ficam curiosos, tá? E querem ver como é que é a placenta, né?
quer pegar na placenta. Mas, em geral, o ideal é você fazer a avaliação da placenta, tá? E avaliar corretamente todos os cotilédons para ver se não está faltando nenhum pedaço, tá? O que faria que a gente suspeitasse que ficaram restos placentários. Se for cesárea, não. Se for cesárea, o médico faz a dectação manual da placenta, enfia a mão dentro do útero ou comprime o útero por fora ou tenta tracionar o cordão mesmo que a placenta deve dectar. Não espera a dectação espontânea da placenta, não. Tá? A gente tira a placenta e a maioria dos médicos faz um procedimento que chama curagem, que é passar a mão por dentro do útero para poder fazer a limpeza. Isso que a gente puxou a placenta para tirar ela dali, aumenta a chance de ter algum resto placentário. Então, a gente faz a curagem uterina, tá? Para prevenir os restos placentários, a primeira coisa que a gente tem que fazer é evitar a tração forçada do cordão, como eu falei, tá? Eu não posso puxar o cordão com tudo. Primeiro porque eu posso arrebentar o cordão e a placenta ficar inteira dentro da cavidade uterina. E em segundo lugar, porque se eu puxar, pode ser que os cotilédones não tenham dectado ainda e podem ficar lá dentro, tá? Segunda coisa que ajuda é a ocitocina 10 unidades intramuscular, que a gente já faz de rotina em todas as pacientes que têm parto, tá? Para contrair melhor o útero, e contraindo melhor o útero, a placenta vai soltar e vai sair mais fácil. Talvez vocês vejam alguns médicos ainda querendo esperar a saída da placenta para utilizar a ocitocina, tá? Ah, não, a placenta não saiu ainda, não faz a ocitocina intramuscular ainda. Não é para fazer dessa forma. É para fazer a ocitocina até 1 minuto após o parto, tá bom? Isso vai ajudar a prevenir hemorragia e vai ajudar a dectação da placenta. E para prevenir a presença de restos placentários, óbvio, eu tenho que examinar corretamente a placenta para prevenir o resto placentário, não, para prevenir a hemorragia por restos placentários, né? Eu vou identificar rapidamente que está faltando um pedaço da placenta para eu poder tomar alguma atitude mais rapidamente. Tá? E que atitudes seriam essas? Olha só. No caso de o cordão arrebentar e a placenta ficar retida inteira, eu vou fazer a remoção manual da placenta. Veja que a mão do examinador, do médico, ela é inserida completamente dentro do canal vaginal e dentro do útero, né, com auxílio da uma segunda mão aqui pelo abdômen, para retirar a placenta de dentro do útero. Quando que a gente faz isso daqui? Tá? Se a paciente estiver com hemorragia, chocando, morrendo na nossa frente. Se não, a gente vai chamar o anestesista para fazer analgesia e poder fazer essa remoção com mais facilidade dentro do centro cirúrgico, né? Isso aqui, imagina vocês vendo isso aqui acontecer numa paciente acordada, né? É uma tragédia. Então, se a paciente não está morrendo, você não vai enfiar a mão dessa forma lá dentro para remover a placenta, tá? Vai fazer com o centro cirúrgico. Se não for a placenta toda e forem restos placentários apenas, que podem ser identificados ou no ultrassom, ou se você viu que a placenta não saiu íntegra no quarto período, ali no terceiro período, você pode fazer curetagem uterina, que é o que é feito na maioria das vezes, tá? Então, com anestesia, passa a cureta, faz a limpeza da cavidade uterina para poder retirar todos os restos placentários. Cuidado com acretismo placentário. Então, o que é o acretismo placentário? Acretismo placentário nada mais é do que uma implantação anormal e profunda da placenta na parede do útero. Então, essa placenta ela vai aderir firmemente à parede do útero e, obviamente, ela vai ter mais dificuldade de ser dectada. E aí o tempo vai passar, essa placenta não vai vir espontaneamente, vai vir o desejo de
tracionar para ver se essa placenta sai. Essa placenta está aderida ainda. Isso aí pode causar hemorragia e dificuldade na contração do útero, visto que essa placenta não sai dali de jeito nenhum. Então, o útero não vai contrair corretamente e da maneira, né, não vai atingir o nível da cicatriz umbilical, vai ficar um pouco maior. Tá? Então, o acretismo placentário a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque, ó, olha só, eu vou dividir o acretismo em placenta acreta, increta e hipercreta. Tá? Então, existem 3 graus de classificação. Essa classificação depende do grau de invasão da placenta no útero. Veja que uma placenta normal, o leito placentário ele comunica com a decídua. Eu posso ter invasão de toda a decídua na placenta acreta, eu posso ter invasão do miométrio na placenta increta e eu posso ter invasão, posso atingir a serose, inclusive a placenta ela pode extravasar aí para fora dos limites uterinos, aderindo muito bem aqui ao útero e não sai de jeito nenhum. Veja que a placenta acreta, às vezes, ela consegue sair, mas frequentemente o acretismo placentário é um caso de hemorragia grave e frequentemente termina em esterectomia puerperal. A gente precisa tirar o útero dessa paciente, porque senão a placenta não vai sair, o paciente vai sangrar até o óbito, tá bom? Então, frequentemente, a gente vai acabar em esterectomia puerperal. Às vezes, a gente consegue identificar isso aqui durante a gravidez por ultrassom, principalmente os casos de incretismo e hipercretismo, tá? Então, o médico ultrassonografista às vezes consegue ver. Se existe suspeita, ele pode tentar confirmar com uma ressonância magnética. Tem que lembrar que na gravidez a gente evita tomografia, porque tomografia é raio-x. Então, nem sempre a gente sabe. Então, na suspeita de